Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Este vídeo contém um resumo da nossa lição 6, que estudaremos amanhã na nossa EBD. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema que é simplesmente central para a nossa fé: a oração. E o nosso texto áureo, o versículo que vai guiar todo o nosso estudo, já nos dá o tom. Ele nos convida a chegar com confiança, não com medo, ao trono da graça. É um convite para um relacionamento onde encontramos misericórdia e ajuda exatamente quando mais precisamos. E a verdade aplicada na nossa lição, o ponto-chave, é justamente este: a perseverança na caminhada cristã não é automática. Ela precisa ser cultivada. E como? Com uma vida de oração que esteja em total sintonia com a palavra de Deus e que conte com o auxílio indispensável do Espírito Santo. Para a gente entender bem esse assunto, nosso estudo foi dividido em 3 momentos. Primeiro, vamos analisar a relevância da oração, olhando para o que Jesus nos ensinou. Em seguida, vamos fortalecer a nossa convicção na eficácia da oração. E por fim, vamos ver a conexão direta entre oração e avivamento espiritual. Vamos então mergulhar no nosso primeiro tópico. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses 5,17, nos dá uma ordem bem direta: orai sem cessar. Isso não quer dizer, claro, ficar de joelhos o dia todo, mas sim manter um canal de comunicação com Deus sempre aberto, um estado de espírito de contínua comunhão. É essa prática que aprofunda nosso relacionamento com Ele e nos fortalece. E Jesus foi muito direto sobre isso. Lá em Mateus capítulo 6, ele faz um contraste, uma comparação bem clara. De um lado, a oração dos hipócritas, aquela feita para ser vista, para impressionar, para ganhar elogios. Do outro, a oração que verdadeiramente agrada a Deus, a que é feita em secreto, no particular, de portas fechadas. É ali, na intimidade, que o Pai nos vê e nos recompensa. O bispo Abner Ferreira, comentando essa passagem, nos ajuda a entender a profundidade disso. A preocupação de Jesus era nos livrar da armadilha da vaidade espiritual. A nossa motivação ao orar precisa ser pura, focada em Deus e não na aprovação das pessoas. Deus não olha a aparência, ele sonda o coração. Isso tudo nos leva a uma pergunta que talvez muitos já se fizeram, né? Se a oração é algo tão pessoal, tão íntimo, por que Jesus nos deu um modelo, a oração do Pai Nosso? Bem, a resposta está lá em Lucas, capítulo 11, quando um dos discípulos, vendo Jesus orar, faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui o comentário do bispo primaz Manuel Ferreira é fundamental. Jesus, ao nos dar um modelo, estava nos ensinando que orar é se relacionar, não é apenas cumprir um rito religioso. Por isso ele advertiu contra as vãs repetições, como lemos em Mateus 6,7. Não se trata de repetir palavras mágicas, mas de conversar com o Pai. Olha que interessante a análise que o bispo Abner Ferreira faz da oração modelo. Ela é uma estrutura completa para a nossa comunicação com Deus. Começa com adoração ao seu nome. Reconhece a sua soberania. Declara nossa total dependência dele para o sustento. Apresenta a condição do perdão, pede por livramento do mal e termina com exaltação, declarando que tudo é dele e para ele. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto: ter a convicção, a certeza de que a nossa oração funciona, que ela é eficaz. Existe uma ideia errada de que, para ser ouvida, a oração precisa de palavras difíceis ou de ser muito longa. Mas a Bíblia nos mostra que a oração eficaz nasce de um coração sincero, humilde e alinhado à vontade de Deus. Agora, aqui entra uma questão muito importante, uma dúvida que muita gente tem e que o próprio Jesus mencionou lá em Mateus 6, versículo 8. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. A pergunta é: se ele já sabe de tudo, por que então a gente precisa pedir? A resposta, como nos explica o bispo Abner Ferreira, vira a nossa chave de entendimento. O objetivo principal da oração não é informar a Deus sobre algo que ele não saiba. O objetivo é nos relacionar com Ele. Orar é um ato de dependência, de confiança, é o que constrói e aprofunda nossa intimidade com o Pai. E o pastor Alex de Melo Cardoso, olhando para a carta de Tiago, nos mostra como isso é prático no dia a dia. Tiago nos dá uma receita para todas as situações da vida. Se alguém está sofrendo, qual é o remédio? Orar. Se está alegre, a resposta é cantar louvores, que também é uma forma de oração. Se está doente, deve chamar os presbíteros da igreja para que orem. A oração é o recurso para todas as horas. Mas a oração não é só para o nosso dia a dia, ela é crucial numa outra dimensão da nossa vida, a batalha espiritual.
Nós estamos em uma guerra, e a oração é a nossa principal arma ofensiva e defensiva, é a nossa linha de comunicação direta com o general dos exércitos. Quando o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus, lá em Efésios 6, ele lista cada peça: o cinto, a couraça, os calçados, o escudo, o capacete, a espada. Mas qual é o segredo? O que faz tudo isso funcionar? O versículo 18 nos dá a resposta: orando em todo o tempo. É a oração que ativa, que energiza e que sustenta cada parte dessa armadura. Sem oração, a armadura é só uma fantasia. E assim a gente chega ao nosso terceiro e último tópico, que é uma conexão poderosa. A oração como combustível para o avivamento. Se a gente olhar para a história da igreja e para a própria Bíblia, vamos ver um padrão claro. Todo o grande mover de Deus, todo avivamento genuíno, foi precedido por um período de oração intensa e perseverante. A Bíblia é muito clara ao mostrar dois estados espirituais bem diferentes: o fervor, para o qual somos chamados em Romanos 12, e o esfriamento, que é um perigo constante. E o mais impressionante é que, justamente em momentos de grande frieza espiritual, como nos dias de Isaías e Ezequiel, Deus declara que procurou por intercessores e se espantou por não encontrar ninguém. O pastor Amador C. dos Santos tem uma observação muito forte sobre isso. O fato de Deus se espantar com a falta de oração do seu povo mostra a gravidade da situação. Não é um detalhe pequeno, é um sintoma de um coração que se tornou indiferente, de um declínio espiritual perigoso. É que sem a oração verdadeira, o que sobra é só a casca, a aparência. A nossa fé pode se transformar numa religiosidade oca, sem vida, que foi exatamente o que Jesus criticou nos fariseus. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. É a oração que mantém o nosso coração perto de Deus. E para a gente entender o poder disso, ouça essa frase do pastor Amador C. dos Santos. Ela é impactante. Ele diz que Satanás pode até rir do nosso trabalho, zombar da nossa sabedoria e dos nossos planos, mas ele treme quando o crente se ajoelha para orar. Porque é na oração que o poder do céu é liberado na terra. Então, como a gente alcança esse avivamento? Jesus mesmo nos deu a receita. Ele contou a parábola da viúva insistente, lá em Lucas 18, com um objetivo muito claro: nos ensinar o dever de orar sempre e nunca desistir. O avivamento não é um acidente, não é um raio em céu azul, é a resposta de Deus à oração persistente do seu povo. Então, para a gente fechar o raciocínio, o que aprendemos hoje? Que a oração funciona em 3 níveis. Ela é uma disciplina essencial para o nosso crescimento diário, ela é a expressão máxima do nosso relacionamento íntimo com Deus Pai e ela é o caminho estabelecido por Deus para trazer avivamento sobre a sua igreja. E com isso, a gente volta lá para o começo, para Hebreus 4,16, mas agora com um novo olhar. A razão da nossa confiança não está em nós mesmos. A nossa confiança está no fato de que não vamos sozinhos a esse trono. Nós temos um grande sumo sacerdote, o próprio Jesus Cristo, que não só abriu o caminho para nós, mas que, agora mesmo, intercede por nós. Que o Espírito Santo nos desperte para cultivar essa disciplina tão indispensável, para aprofundar nosso relacionamento com o Pai e para clamar por um avivamento em nossa nação e em nossos dias, confiando sempre na obra perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.